Sejam bem-vindos novamente para fazer a nossa leitura da palavra, leitura da Bíblia. Hoje vamos estar lendo o livro de Jó, capítulos 15 ao 28. Jó, capítulos 15 ao 28. E vamos logo a pôr a passagem na tela para poder dar começo à nossa leitura. Capítulo 15. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: porventura dará o sábio em resposta ciência de vento, e encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam. E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolheste a língua dos astutos. A tua boca te condena, e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que foi nascido? Ou foste gerado antes dos outeiros? Ouviste o secreto conselho de Deus, e a ti somente limitaste a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura, as consolações de Deus são pequenas? Ou alguma coisa se oculta em ti? Por que te arrebata o teu coração e por que piscas os teus olhos, para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca? Que é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para que fique justo? Eis que nos seus santos não confiaria, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água. Escuta-me, e mostrar-te-ei, e o que vi te contarei. O que os sábios anunciaram e o que ouviram de seus pais, e não ocultaram, aos quais somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o ímpio se dá pena a si mesmo, no curto número de anos que se reservam para o tirano. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, até a paz lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, mas que o espera a espada. Anda vagueando por pão, dizendo, onde está? Bem sabe que o dia das trevas lhe está perto, à mão. Assombra-no a angústia e a tribulação. Prevalecem contra ele como o rei preparado para a peleja, porque estendeu a sua mão contra Deus e contra o Todo-Poderoso se embraveceu. Arremete contra ele com dura cerviz e com os pontos grossos dos seus escudos. Porquanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxúndias nas ilhargas. E habitou em cidades assoladas, em casas em que ninguém morava, que estavam a ponto de fazer-se montões de ruínas. Não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão pela terra as suas possessões. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus renovos, e ao assopro da boca de Deus desaparecerá. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Antes do seu dia, ela se consumará, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes, como as da vide, e deixará cair a sua flor como a da oliveira, porque o ajuntamento dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. Capítulo 16. Então respondeu Jó e disse: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura, não terão fim estas palavras de vento? Ou que te irrita, para assim responderes? Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma? Ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça? Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa.
E calando-me, qual é o meu alívio? Na verdade, agora me molestou, tu assolaste toda a minha companhia. Testemunha disto é que já me fizeste enrugado, e a minha magreza já se levanta contra mim, e no meu rosto testifica contra mim. Na sua ira me despedaçou, e ele me perseguiu. Rangeu os dentes contra mim, aguça o meu adversário os olhos contra mim. Abrem a boca contra mim, com desprezo me feriram nos queixos, e contra mim se ajuntaram todos. Entrega-me, Deus, ao perverso, e nas mãos dos ímpios me faz cair. Descansado estava eu, porém ele me quebrantou, e pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Também me pôs por seu alvo. Cercam-me os seus flecheiros, atravessa-me os rins e não me poupa, e o meu fel derrama pela terra. Quebranta-me com golpe sobre golpe, arremete contra mim como um valente. Cose sobre a minha pele o cilício e revolve a minha cabeça no pó. O meu rosto todo está descorado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte, apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura a minha oração. Ah, terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar para o meu clamor. Eis que também agora está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Os meus amigos são os que zombam de mim, os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo. Porque, decorridos poucos anos, eu seguirei o caminho por onde não tornarei. Capítulo 17. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Porventura, não estão zombadores comigo, e os meus olhos não contemplam as suas amarguras? Promete agora e dá-me um fiador para contigo, quem há que me dê a mão. Porque ao seu coração encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. O que lisonjeando fala aos amigos, também os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmarão disto, e o inocente se levantará contra o hipócrita. E o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Mas, na verdade, tornai todos vós e vinde cá, porque sábio nenhum acho entre vós. Os meus dias passaram, e malograram-se os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Trocaram a noite em dia, a luz está perto do fim por causa das trevas. Se eu olhar a sepultura como a minha casa, se nas trevas estender a minha cama, se a corrupção clamar, tu és meu pai, e aos bichos, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde estaria então agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até aos ferrolhos do céu, quando juntamente no pó teremos descanso. Capítulo 18. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu lar não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derribará, porque por seus próprios pés é lançado na rede, e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar, e prevalecerá contra ele o salteador.
Está escondida debaixo da terra uma corda e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão em redor e o farão correr de uma parte para a outra, por onde quer que apresse os passos. O seu poder será faminto e a destruição está pronta ao seu lado. Ela devorará os membros do seu corpo, sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. Será arrancado da sua tenda, onde estava confiado, e será levado ao rei dos terrores. Morará na sua tenda aquele que nada lhe era. Espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá na terra e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas e afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho nem neto, nem entre o seu povo. O resto nenhum dele ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os vindouros, e os antigos serão sobressaltados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Capítulo 19. Respondeu, porém, Jó e disse: Até quando entristecereis a minha alma e que me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhaste. Vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou, e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou a minha esperança como a uma árvore, e fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas, e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim a meus irmãos e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei ao meu criado e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam. E até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem? Quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Na verdade, que devíeis dizer, por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Capítulo 20. Então respondeu Zofar, o Naamantita, e disse: Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim.
Porventura, não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até ao céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que ouviam dirão: onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Os seus ossos estão cheios do vigor da sua juventude, mas deitar-se-ão com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarde, e o não deixe, antes o retenha no seu paladar, contudo a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel de áspides será interiormente, engoliu fazendas, mas vomitá-las do seu ventre. Deus as lançará. Veneno de áspides sorverá, língua de víbora o matará. Não verá as correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não o engolirá. Conforme o poder de sua mudança, não saltará de gozo, porque oprimiu. Desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, da sua tão desejada fazenda coisa nenhuma reterá. Nada lhe sobejará para comer, pelo que a sua fazenda não será durável. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado, toda a mão dos miseráveis virá sobre ele. Haja, porém, ainda de que possa encher o seu ventre, e Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira e a fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, arco de aço o atravessará, arrancará o dardo do seu corpo, e resplandecente virá do seu fel. E haverá sobre ele assombros, toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos. Um fogo não assoprado o consumirá e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade e a terra se levantará contra ele. As rendas de sua casa serão transportadas no dia da sua ira, todas se derramarão. Esta da parte de Deus é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe reserva. Capítulo 21. Respondeu, porém, Jó e disse: ouve atentamente as minhas razões, e isto vos sirva de consolação. Sofrei-me, e eu falarei. E havendo eu falado, zombai. Porventura eu me queixo a algum homem, mas ainda que assim fosse, porque se não angustiaria o meu espírito. Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha. Pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril, e da harpa se alegram-se ao som das flautas. Na prosperidade gastam os seus dias, e no momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos, e que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios e lhes sobrevém a sua destruição, e Deus, na sua ira, lhes reparte dores, porque são como a palha diante do vento, e como a pragana que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para os filhos deles, e aos ímpios dá o pago para que o conheçam. Seus olhos veem
a sua ruína, e ele bebe do furor do Todo-Poderoso, porque que prazer teria na sua casa depois de si, cortando-se-lhe o número dos seus meses? Porventura, a Deus se ensinaria ciência a ele que julga os excessos? Morre na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado. Os seus baldes estão cheios de leite, e os seus ossos estarão regados de tutanos. E outro morre ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, e os bichos os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos, e os maus intentos com que injustamente me fazeis violência. Porque direis, onde está a casa do príncipe, e onde a tenda em que morava o ímpio? Porventura, o não perguntaste aos que passam pelo caminho, e não conheceis os seus sinais? Que o mal é preservado para o dia da destruição, e arrebatado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho? E quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura, e vigia no túmulo. Os torrões do vale lhe são doces, e ele arrasta após si a todos os homens, e antes dele havia inumeráveis. Como pois, me consolais em vão? Pois nas vossas respostas só há falsidade. Capítulo 22. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? Porque penhorraste a teus irmãos sem causa alguma, e aos nus despojaste das vestes? Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despediste vazias, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso é que estás cercado de laços, e te perturbou um pavor repentino, ou trevas em que nada fez, e a abundância de águas te cobre. Porventura, Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. E dizes, que sabe Deus disto? Porventura julgará por entre a escuridão? As nuvens são o escondedouro dele, para que não veja, e ele passeia pelo circuito dos céus. Porventura consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo, sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. Diziam a Deus, retira-te de nós. E que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Ora, ele enchera de bens as suas casas, pelo que longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos ouviram e se alegraram, e o inocente escarneceu deles, dizendo, na verdade os ímpios foram destruídos, e o fogo consumiu o resto deles. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Por que então te deleitarás no Todo-Poderoso e te levantarás o teu rosto para sempre? Tu orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará ao humilde, e livrará até ao que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza de tuas mãos. Capítulo 23. Respondeu, porém, Jó e disse, ainda hoje a minha queixa está em amargura, a violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Se eu soubesse que a poderia achar.
Então me chegaria ao seu tribunal. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Ali o reto pleitearia com ele e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera a mão esquerda, não o vejo. Encobre-se a mão direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Prove-me e sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo-me dele, porque Deus macerou o meu coração, e o Todo-Poderoso me perturbou, porquanto não fui desarraigado antes das trevas, nem encobriu a escuridão o meu rosto. Capítulo 24. Visto que do Todo-Poderoso se não encobriram os tempos, por que não veem os seus dias os que o conhecem? Há os que até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam o jumento do órfão, tomam em penhor o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados, e os miseráveis da terra juntos se escondem. Eis que, como jumentos monteses no deserto, saem à sua obra, madrugando para a presa. O campo raso dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo cegam o seu pasto e vindimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas correntes das montanhas são molhados, e não tendo refúgio abraçam-se com as rochas. Ao órfãozinho arrancam do peito e aceitam o penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem veste, e aos famintos tiram as espigas. Dentro dos seus muros fazem o azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde as cidades gemem os homens e a alma dos feridos clama. E contudo, Deus lhe não imputa como loucura. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e necessitado, e de noite é como o ladrão. Assim como os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo, não me verá o olho nenhum, e oculta o rosto. Nas trevas minam as casas que de dia assinalaram. Não conhecem a luz, porque amanhã para todos eles é como sombra de morte, porque sendo conhecidos, sentem os pavores da sombra da morte. São ligeiros sobre a face das águas, maldita é a sua porção sobre a terra, não voltam pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve, assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre que esquecerá deles, os vermes os comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança deles, e a iniquidade se quebrará como a árvore. Afligem a estéril que não dá à luz, e a viúva não fazem bem. Até aos poderosos arrastam com a sua força. Se eles se levantam, não há vida segura. Se Deus lhes dá descanso, estribam-se nisso. Seus olhos, porém, estão nos caminhos deles. Por um pouco se alçam e logo desaparecem. São abatidos, encerrados como todos os outros e cortados como as pontas das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Capítulo 25. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse, com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos, e para quem não se levanta a sua luz,
Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos, e quanto menos o homem que é um verme, e o filho do homem que é um bicho. Capítulo 26. Jó, porém, respondeu e disse: Como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha a sabedoria e plenamente lhe fizeste saber a causa assim como era? Para quem proferiste palavras? E de quem é o Espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O enfermo está no perante de ele, e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada, prende as águas em densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ela estende a sua nuvem. Marcou um limite e a superfície das águas em redor até aos confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a sua soberba. Pelo seu espírito ornou os céus. A sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as olas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Capítulo 27. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Vive Deus que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso que amargou a minha alma. Enquanto em mim houver alento, e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire. Nunca apartarei de mim a minha sinceridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Seja como ímpio o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como o perverso. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Ou deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei o que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já vistes isso, porque pois vos desvaneceis na vossa vaidade? Eis qual será da parte de Deus a porção do homem ímpio, e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e os seus renovos se não fartarão de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó, e aparelhar vestes como lodo, ele as aparelhará, mas o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica a sua casa como a traça, e como o guarda que faz a cabana. Rico se deita e não será recolhido, seus olhos abre e ele não será. Pavores se apoderam dele como águas, e de noite o arrebatará a tempestade. O vento oriental o levará, e ir-se-á, varrê-lo-á com ímpeto do seu lugar. E Deus lançará isto sobre ele, e não o poupará, irá fugindo da sua mão. Cada um baterá contra ele as palmas das mãos, e do seu lugar o assobiará. Capítulo 28. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de madeira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem, e as águas se vão. A terra, de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira, e tem pós de ouro. Essa vereda ignora a ávida de rapina,
e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa e nenhuma gota sai deles e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará a prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal. Nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. E Deus estende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Hoje temos chegado então até o capítulo 28 e estamos vendo como é o conceito, né, da justiça vai se mudando, né, conforme Jó está dizendo, como também os amigos estão dizendo. São duas perspectivas diferentes, onde as palavras de Jó são muito mais perto do que Deus está dizendo, enquanto no caso dos amigos, eles estão falando coisas que parecem ser certas, mas sem ter uma verdadeira visão e sem saber qual é a realidade que está vivendo Jó, né? Então, é muito certo o que está dizendo Jó aqui na última parte, onde diz, eis que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é a inteligência. Também isto sai no Provérbios, né? Então, são palavras assim que nos está ajudando a poder entender qual é o coração de Deus, qual é a justiça que Deus está desejando de nós, né? Não viver segundo o nosso entendimento, senão, como Jó também tinha falado, que prove a ele, que prove o seu coração, e ele sairá como ouro fino. E isso é o que nós temos que também fazer. É uma chance, algo que nos traz a nós esse desafio. Mas também para ver que o homem, né, o Jó, ele sempre está dizendo que não se vai apartar da sua justiça, não se vai apartar, não vai deixar o seu juízo, né? Mas, e não vai seguir somente a corrente do que dizem os homens, de que dizem os seus amigos, senão ele vai seguir aquilo no qual ele está seguro, né? Porque ele sabe que cada coisa que ele tinha ouvido de Deus, as palavras de Deus, ele pôs em prática e ele estava praticando, ele está vivendo essa palavra. Por isso é que ele não se achava culpável de todo o que estava acontecendo, mas bem, ele está se sentindo mal por causa do que os amigos estavam zombando dele, em vez de consolar, a sua consolação estava sendo uma dor maior a Jó.
É por isso que Jó segue falando e defendendo-se a si mesmo. E tudo isso nós vemos que nem Jó nem os seus amigos, na verdade, isto é tudo para dizer que aquele que verdadeiramente pode ter um justo juízo é somente Cristo Jesus. Então, refletindo naquilo que Deus nos quer dizer e que nos quer mostrar através deste livro, é que nós podemos também ver como vai ser o Messias, o Cristo que vai vir depois, né? Então vamos a sempre lembrar disso, de que nós temos que ver desde a perspectiva do Evangelho da Cruz, como é que Deus ele vai cumprir com a sua justiça através da cruz. Sim? Vamos então fazer uma oração para terminar a sessão de hoje. Amado Senhor, muito obrigado, Senhor, porque hoje, assim como Jó estava também defendendo-se, por mais que ele estava muito doente, ele realmente queria desfazer-se, Senhor. Ele queria já terminar com a sua vida, Senhor, mas ele estava deixando nas tuas mãos. O seu desejo era simplesmente, Senhor, já não seguir mais este caminho, não seguir mais esta vida, Senhor, por causa de tanta dor, de tanta angústia, Senhor. E para mais, Senhor, os amigos, em vez de ajudá-lo, Senhor, simplesmente lhe deram mais carga, mais sofrimento, Senhor. Pai, te pedimos, Senhor, que assim como Jó, nesse momento, Senhor, quando estava muito angustiado e ele realmente não tinha forças, Senhor, mas ele sempre estava confiando, Senhor, e confessando de que, Senhor, você era o único que podia salvá-lo, Senhor, que por mais que ele morresse, somente em Ti esperaria, que essa confissão, Senhor, também haja em nós, por mais que hoje nós estejamos passando por trevas, Senhor, por mais que estejamos passando por tribulação, Senhor, que a nossa vida possa sempre estar, Senhor, conectada contigo, Senhor, que possa estar junto contigo, Senhor, para assim poder, Senhor, sempre confessar que por mais que tudo o que nos possa nos atemorizar, Senhor, contudo, nós estaremos em Cristo, permaneceremos e perseveraremos, Senhor, neste caminho da cruz. Senhor, muito obrigado, Senhor, novamente por esta parte da Tua palavra e, Senhor, que o Teu nome siga sendo glorificado através de nós. Muito obrigado, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Bom, amados, que tenham uma ótima noite e possam descansar na paz do Senhor. Que Deus os abençoe. Tchau.